Na comunicação digital comportadora, nós temos os mesmos princípios para a comunicação analógica comportadora. Nós temos que a portadora é uma forma de onda, geralmente senoidal, que é modulada, ou seja, ela é modificada por um sinal de mensagem que tem o propósito de transmitir as informações. A portadora geralmente tem uma frequência muito maior que o sinal de mensagem. Aqui temos que a função da modulação é pegar um sinal que está em banda base, o formato do bit, e levar ele para uma frequência mais alta, a frequência normalmente da portadora. A vantagem disso é permitir, por exemplo, comunicações via rádio, uma vez que o tamanho da antena deve ser proporcional às frequências do sinal. Então, quanto maior a frequência, menor a antena. Outra vantagem é a possibilidade de transmitir vários sinais ao mesmo tempo pelo mesmo canal, assim como ocorre na multiplexação por divisão em frequências. A modulação digital é equivalente à modulação analógica. Entretanto, dada a característica dos sinais digitais, podemos tirar vantagens dos tipos de modulação e alterar ligeiramente como eles operam. Aqui nós temos o exemplo da modulação por amplitude. No sinal analógico, ela recebe o nome de AM, Amplitude Modulation. Aqui no sinal digital, ela recebe o nome de ASK, vem de Amplitude Shift Key, ou chaveamento por alteração da amplitude. Como podemos verificar no gráfico de cima, nós temos o sinal modulado. E no gráfico de baixo, nós temos o sinal em banda base. Veja que a portadora tem maior amplitude quando estamos mandando algum determinado símbolo. Aqui vamos dizer que é o símbolo 1. E ela tem uma menor amplitude quando estamos mandando um outro símbolo. Aqui vamos dizer que é o símbolo 0. Então, ela recebe o nome de chaveamento, pois cada bit faz com que ela tenha uma amplitude diferente. Se nós estivermos falando então da sinalização binária, em que só há dois sinais, podemos tirar proveito da modulação AM, fazendo então a modulação OOK, que vem de On-Off Key, ou chaveamento liga e desliga. O OOK tem algumas vantagens sobre o ASK. A primeira é economizar energia na transmissão de dados, uma vez que a portadora vai estar ligada somente em alguns instantes. Como a gente pode ver, quando estamos mandando a sinalização que a tensão está em nível lógico alto, nós temos a portadora. Quando estamos mandando a sinalização de nível lógico baixo, nós não temos a portadora. Ou seja, nós estamos ligando a transmissão, o sinal senoidal, desligando a transmissão, desligando o sinal senoidal. Dessa forma, não precisamos ficar o tempo todo transmitindo sinal, o que dá uma certa economia de sistemas que trabalham com baterias, por exemplo. A outra vantagem é a simplicidade do hardware necessário para fazer a modulação OOK. Como vimos quando estudamos AM, nós tínhamos que, para gerar o sinal de AM, tínhamos que pegar o sinal da portadora e multiplicar pelo sinal de mensagem. A multiplicação via hardware, utilizando transistores, é um pouco complicada de se fazer e não é tão trivial. Isso reflete na modulação ASK, pois na modulação ASK a gente ainda tem que multiplicar a portadora pelo sinal de mensagem, fazendo com que a portadora tenha maior amplitude em um determinado símbolo e menor amplitude no outro símbolo. Já para o hardware da OOK, a gente só precisa do oscilador, o mesmo que o ASK irá utilizar para gerar a portadora. Só que nesse caso, nós vamos ligar a alimentação do oscilador num transistor. Se a gente ativa o transistor, o oscilador opera, emitindo então a portadora. Se a gente não alimenta o transistor, esse oscilador não oscila, não transmitindo a portadora. Ou seja, ligando o oscilador, a gente está transmitindo um símbolo. Desligando o oscilador, a gente está transmitindo outro símbolo. Na figura, nós temos dois módulos, um transmissor OOK e um receptor OOK. Vamos analisar como é que o transmissor OOK opera. Ele é essa placa que está embaixo, formato quadrado, que tem apenas 3 pinos para se comunicar. Se repararmos bem, na placa do transmissor temos apenas um encapsulamento cilíndrico e dois indutores. Esses indutores aqui funcionam como antenas para esse transmissor. O encapsulamento cilíndrico ele nada mais é do que um cristal oscilador. É equivalente àquele que utilizamos no Arduino para dar a frequência de oscilação que controla o microprocessador. Essa placa possui também 3 pinos para utilizá-la: alimentação, terra e o sinal que vai ser transmitido. Se analisarmos o circuito, veremos então que a alimentação vai até um transistor que impede que o cristal seja alimentado, a não ser que você jogue um sinal na base desse transistor.
Quando joga o sinal na base do transistor, o cristal é alimentado e começa então a oscilar na frequência da portadora. Essa oscilação é direcionada para a antena, transmitindo então o sinal de rádio. Veja então que é um hardware bem simples, basta um cristal oscilador e um transistor. A gente alimenta o cristal através do transistor. Controlando o transistor, nós estamos então controlando quando estamos transmitindo e quando não estamos transmitindo o sinal da portadora. Nessa foto, nós temos a modulação por frequência. Ela é equivalente ao FM que vimos quando estudamos sinais analógicos. Neste caso, vamos chamar de FSK, ou Frequency Shift Key, ou simplesmente chaveamento de frequências. Veja que, para transmitir um determinado símbolo, nós vamos usar uma frequência elevada. Para transmitir o outro símbolo, nós vamos usar uma frequência mais baixa. Aqui, nesse caso, o símbolo que está sendo transmitido com 1 volt está sendo usado uma frequência elevada. O símbolo de 0 volts está sendo transmitido uma frequência mais baixa. Para fazermos um hardware de modulação FSK, podemos usar duas técnicas. Uma colocando dois osciladores, em que um sinal vai ligar um oscilador e o outro sinal vai ligar o outro oscilador. O problema dessa técnica é que o sinal da portadora não é contínuo, então pode gerar frequências elevadas e elas devem ser filtradas antes de chegar à antena. A outra técnica é usar um modulador FM mesmo, em que um sinal de tensão maior vai gerar então uma frequência maior, e um sinal de tensão menor vai gerar uma frequência menor. A vantagem dessa técnica é que a portadora é sempre contínua na sua transmissão e não haverá então essa geração de altas frequências. Porém, é um hardware um pouco mais complicado de se projetar, mas hoje em dia existem alguns CIs que permitem fazer osciladores de frequência muito fácil. Por fim, nós temos a modulação por fase, que ela é muito utilizada na comunicação digital comportadora. Nesse caso, temos o BPSK, que vem de Binary Phase Shift Key, ou chaveamento de fases de forma binária. Ele recebe esse nome, pois apenas duas fases são utilizadas. Essas fases têm que sempre ter o máximo de distância entre elas, então aqui no caso, de 0 a 180 ou de mais 90 e menos 90. Quando estudamos a modulação por fase, nos sinais analógicos, vimos que ela era bem semelhante para modulação em frequência. Isso para sinais analógicos. Quando estamos tratando de sinais digitais, veja que ela é bastante diferente do FM. Aqui podemos verificar, na terceira linha, em que não há variação de frequência, apenas a variação de fase. Podemos ver essa variação de fase, pois, em alguns momentos, a senoide chega só até a metade do caminho e ela volta. Podemos verificar que esse ponto em que ela volta, não termina a senoide, corresponde às bordas de subida e às bordas de descida da primeira linha, em que identificamos o sinal que está sendo transmitido. Vejam que se a gente observar apenas a última linha dessa figura, a gente não conseguirá identificar quem está sendo transmitido, se é o símbolo 0 ou se é o símbolo 1, uma vez que eles são exatamente iguais, apenas a alternância de fase. Neste caso, a gente só consegue verificar a alternância dos dados, e não os dados que estão sendo transmitidos. Para contornarmos o problema da identificação dos símbolos que estão sendo transmitidos, temos que fazer então uma preparação dos dados antes de enviá-los. A mais comum é a transmissão de forma diferencial, ou seja, nós não vamos enviar agora o símbolo binário em si, nós vamos enviar apenas quando ocorrer a alternância, e isso permitirá então que o BPSK seja reconhecido no receptor. A modulação por fase é muito desejada na comunicação digital, pois, como podemos ver, no formato final que nós temos, não há variação de amplitude e nem de frequência. Isso, então, limita o espectro do nosso sinal transmitido e também fica fácil interpretar o sinal, uma vez que nós temos que seguir apenas uma única amplitude para decodificá-lo. Entretanto, quando ocorre a inversão de fase, há geração de diversas frequências, então não podemos dizer que a largura de banda para um sinal modulado em fase é nula, pois sempre haverá um pouco de frequências devido a essa alteração de fase. Se houver apenas alteração de fase, nós podemos tirar proveito dos outros tipos de sinalização digital, como por exemplo sinalização multinível, sem termos então grandes variações de frequências ou grandes variações de amplitude. Mudando apenas a fase, a gente consegue um sinal interessante
sem que a gente aumente muito a largura de banda necessária para transmiti-lo. Aqui temos um exemplo semelhante à sinalização digital multinível. Entretanto, nós não temos alteração dos níveis de tensão, uma vez que nós vamos manter eles na mesma amplitude, apenas mudar as fases. Mas ela é equivalente, pois cada símbolo a ser transmitido tem um agrupamento, neste exemplo, de 2 bits, o que permite então economizar a largura de banda na transmissão do sinal, agrupando os bits em símbolos que carregam mais de um bit. Nesse caso, nós temos o QPSK, que vem de Quadrature Phase Shift Key, ou chaveamento de fase por quadratura. Quando estamos falando de quadratura, estamos falando de dois sinais que estão defasados de 90 graus. Então, nós vamos ter uma portadora, vamos chamar ela de em fase, que é o sinal I, que vem de inglês in phase. Esse sinal vai ser somado com outro sinal que está defasado de 90 graus. Vamos chamar ele de Q, ou quadratura. Sinal de quadratura, em inglês de quadrature. Nesse caso, quando queremos mandar, por exemplo, o símbolo 1, 1, vamos mandar então o sinal em quadratura e o sinal em fase, na mesma amplitude. Se queremos mandar o sinal 0 e 1, vamos mandar o sinal em quadratura e menos o sinal em fase, ou o sinal em fase deslocado de 180 graus. Quando queremos mandar o 0 e 0, vamos mandar o sinal em quadratura deslocado de 180 graus e o sinal em fase também deslocado de 180 graus. E quando queremos mandar o sinal 1 e 0, vamos mandar o sinal em quadratura deslocado de 180 graus e o sinal em fase deslocado de 0 graus. Essa figura apresenta então os sinais em fase e os sinais em quadratura e a soma desses sinais para a transmissão dos dados. Podemos também potencializar a modulação em fase, adicionando um pouco de modulação em amplitude. Isso é chamado de QAM, ou Quadrature Amplitude Modulation, ou modulação por amplitude e quadratura. Nesse caso, podemos ir acompanhando a variação de amplitude e fase para fazer os agrupamentos dos dígitos. No exemplo apresentado na figura, nós temos o 16 QAM, em que temos 16 símbolos e cada símbolo, então, carrega 4 bits. Para fazer o 16 QAM, nós podemos então, além de modificar a fase dos sinais em fase e do sinal em quadratura, podemos também alterar a amplitude desses sinais antes de somá-los. O 16 QAM aqui é apenas um exemplo. Existem diversos outros tipos de sinais QAM, como 32 QAM, que tem 32 símbolos diferentes, 64 QAM, com 64 símbolos diferentes, o 128 QAM, com 128 símbolos diferentes, 256 QAM, que carrega 256 símbolos diferentes. Cada um deles vai ter um agrupamento de mais ou menos bits a serem transmitidos. Por fim, nós temos a imagem aqui do sinal senoidal modulado em 16 QAM. Podemos ver então que há bastante variação de fase quando ocorre a variação do símbolo a ser transmitido e também variação das amplitudes, pois cada símbolo pode ter uma amplitude diferente.